que avança como aurora, temível como exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quem é esta que avança? Quem é esta que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Assim também possa exultar toda esta comunidade ao iniciarmos com esta celebração, nesse dia de hoje, a novena de Nossa Senhora Aparecida. Salve Maria! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, iremos meditar um pouquinho sobre algumas breves palavras de Nossa Senhora, através do seu cântico do Magnífica. Maria reproduz, evidentemente, o cântico de Ana, né? Aquela que foi agraciada por Deus. Por isso, com Maria também queremos fazer das palavras dela, da oração dela, da confiança dela, também as nossas palavras, a nossa confiança, a nossa oração. E como serva predileta e humilde do Pai, Maria sempre colocou-se diante de Deus na sua humildade. Então, no início desta celebração, coloquemos-nos diante deste altar, reconhecendo que de fato somos pecadores e implorarmos a misericórdia do Senhor nosso Deus. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Tende piedade, tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Piedade, tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Ó Cristo, que vieste salvar os pecadores humilhados, tende piedade,
piedade, ó, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai. Pensamos, tende piedade, Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nesse dia, glorifiquemos a Deus, nosso Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças Oh, vossa imensa imensa glória, bondade. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. amém. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais para minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu elas uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos
o que farei com minha vinha? Vou desmanchar a cerca, e ela será devastada. Vou derrubar o muro, e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Todos nós. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruístes a sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Foi vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos esqueceis, inquieteis com coisa alguma, mas apresentai a vossa necessidade a Deus, em oração e súplicas, acompanhada de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendeste e recebeste de mim, ou que de mim viste ou ouviste. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Os irmãos e irmãs, através desta celebração de hoje, esta parábola dos vinhateiros, aliás, temos duas parábolas, né? Na primeira leitura do profeta Isaías e também aqui no Evangelho. Isaías: vou cantar para o meu amado um cântico da vinha de um amigo meu. Isaías, amigo de Deus, e Deus é o amado. E o profeta, ele é uma voz, é uma trombeta, que diante do povo de Israel, fala de um amor de Deus que não foi correspondido, revela a Israel o seu pecado. Porque o profeta pretende, através desta parábola, chamar a atenção de Israel para que se volte para o Senhor,
para que se converta. E convertendo-se, volte para o amado. Um amigo meu possuía uma vinha fértil na encosta. Então, a vinha, veja, ela foi cuidadosamente plantada, preparada e cuidada. Numa encosta, quer dizer, ficava numa colina, num terreno fértil. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas. Olha como que Deus é bom, como que Deus fez questão de trabalhar a terra, preparar um lugar seguro para a vinha e ao plantar escolheu as melhores sementes, as melhores plantações. Edificou uma torre no meio e construiu um lagar. É interessante porque essa torre, é edificada ali porque ela servia também de abrigo para o vinhateiro, para que ele pudesse ficar ali cuidando da vinha. E faz ali um lagar naquela vinha. É interessante que, embora o lagar, ele não era necessário, que era uma cova que se fazia, um local que se fazia, mas o lagar era um capricho do dono da vinha. Significa que a vinha não lhe faltava nada. Ela tinha todos os cuidados. Então, o dono da vinha, ele tinha um carinho todo especial por ela e ainda faz além. Ele vai além, porque ele cuida dela. Então, é uma vinha diferenciada. Ela não é igual. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas ela produziu uvas selvagens. Veja, então, essa primeira parte desta parábola, deste oráculo aqui, mostra como que Deus trabalha na sua vinha, como é que Ele é cuidadoso, bondoso, Ele zela pela sua vinha. Então é Deus que constrói, é Deus quem edifica, é Deus quem faz. Um Deus que faz, um Deus que constrói. Mas aqui está mostrando que Ele faz isso por amor, mas um amor que não foi correspondido porque esperava que ela produzisse uvas boas, mas não foi isso que aconteceu. Ela deu uvas amargas, uvas azedas, uvas selvagens. Não serve. E após revelar isso, o profeta chama a atenção: o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Essa é a pergunta, a gente fica com essa indagação. O que Deus poderia ter feito a mais pela nossa vida, pela sua vida, por minha vida? O que Deus podia ter feito a mais por nós? Se Ele nos deu tudo e nos deu condições para gerar em nossa vida frutos, na nossa liberdade, na nossa bondade. Mas por que nós resolvemos praticar o mal? Por que optamos em não gerar bons frutos na nossa vida? Quer dizer, o que está faltando? O que faltou? Essa é a pergunta. Depois de revelar um cuidado imenso que o dono da vinha teve com ela, ele faz uma pergunta para o povo: o que eu poderia ter feito a mais por minha vinha que eu não fiz? Se eu não fiz alguma coisa, eu assumo a culpa. Fala para mim. Mas eu fiz tudo. E no entanto, o que aconteceu? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. E é interessante porque o profeta mostra para o povo justamente a consequência do seu pecado, que é o afastamento de Deus. E quando se afasta de Deus, a gente sai da presença de Deus, tudo na nossa vida é diluído, é destruído, é desfeito. A vinha se desfez porque o povo de Israel, ele dispersou pela terra. O povo de Israel tornou-se um povo escravo. A sua cidade, o seu templo,
por causa da sua infidelidade. E aí o profeta coloca isso. Qual foi a consequência? A destruição do templo. A destruição da cidade, do muro da cidade. A deportação do povo para a terra da Babilônia. E assim aconteceu. Pois vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. É interessante, é o que mostra aqui uma sentença divina, né? Parece, o profeta, ele mostra, ele se coloca aqui na sua boca uma sentença de Deus. Eu vou desmanchar isso aqui. Vocês serão pisoteados. Vocês não terão mais vida. Ao ouvir esse discurso, esta sentença que recai sobre o povo, e aí vem o espanto, né? Espanto que provoca em nós, então, a conversão e a mudança. E é isso que o profeta queria provocar no povo. Ele queria, de fato, dar um susto no povo. Está anunciando a calamidade. Quem sabe, ao ouvirmos uma calamidade deste gênero, a gente não busca conversão na vida, para evitarmos o pior. Bom, e depois de falar tudo o que vai acontecer de ruim com a vinha, vou desmanchar sua cerca e ela será devastada. Quer dizer, eu vou tirar a minha proteção, vou tirar a segurança. Será devastada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada, pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E depois de falar tudo o que vai acontecer de ruim com a vinha, aí fala, essa vinha é a casa de Israel. Essa vinha é a minha vida. É a minha vida quando a gente não trilha um caminho de obediência ao Pai. Enquanto o Pai busca, bons frutos, bons resultados numa vida de justiça, de retidão e de verdade, a gente faz o contrário. Nós ignoramos a vinha do Pai, ignoramos que somos esta vinha. E ao ouvir isso, o povo busca praticamente a conversão do coração. E é isso que nós queremos pedir a Deus nesta noite, a conversão do nosso coração. E aí o povo começa, através deste salmo, a recordar toda a história da salvação. Como é que foi a história da salvação? Arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. O que Deus fez? Olha, Deus foi lá, por amor ao povo, foi lá e libertou o povo da terra da escravidão. Porque o Deus que é criador, Ele é o Deus libertador, e por isso mesmo, Ele cuida da sua vinha. Mas aí vem a pergunta, por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? Se é Deus que nos trouxe até aqui. E aí a oração e o pedido de misericórdia, que tem que estar no nosso coração. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Vamos pedir a Deus que se volte para nós, pecadores, porque foi a vossa mão direita que a plantou, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. E aqui a gente quer fazer novamente um pacto de aliança com Deus, com o amado, com o amor. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. E aqui neste evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, se o profeta Isaías, ele foi o primeiro a utilizar esta alegoria, esta parábola da vinha de Israel, revelando o grande amor que Deus tem pelo seu povo, e um amor que por parte do povo não é correspondido. De Deus temos sempre a fidelidade, mas diante do povo está sempre à sua frente o quê? A infidelidade. Essa é a história do povo de Israel. Um povo que na sua caminhada de fé também praticou a sua infidelidade, os seus pecados.
E aqui, neste evangelho de hoje, Jesus dirige esta parábola aos sumos sacerdotes e também aos anciãos do povo. Que era o quê? Os doutores da lei, os fariseus, aqueles que estavam na liderança do povo de Israel, principalmente ali do templo de Israel. É interessante porque os vinhateiros que Deus plantou com todo cuidado a sua vinha, e esse senhor saiu, mas chegou o momento do acerto. E aí ele enviou os teus servos aos vinhateiros para colher fruto. O que os vinhateiros fizeram? Bateram num, espancaram no outro e mataram o outro. Por fim, mandou ainda mais empregados em número maior. Fizeram a mesma coisa. Por fim, enviou o próprio filho. E de fato fez a mesma coisa. Mas não foi assim com a história de Israel? Porque os profetas, eles foram os arautos da palavra de Deus, pela força do Espírito. Olha o que aconteceu com Elias. Olha o que aconteceu com Eliseu. Olha o que aconteceu com o precursor do Cristo, João Batista. E aí Mateus também, ao escrever este evangelho para uma comunidade pós-pascal, olha o que aconteceu com o próprio Jesus, que é o Filho de Deus enviado. Porque foi assim que os líderes religiosos trataram os profetas. E é assim que esses líderes religiosos estão tratando Jesus, o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, ele veio com uma proposta de uma renovação. E diante desta renovação, porque aquilo que Jesus fala diante deles, destruí este templo e eu o reerguerei em três. Então, Jesus ele veio de fato fazer uma renovação religiosa a partir de dentro do ser humano. E aí, de fato, o culto e a prática iriam se tornar mais próxima do ser humano. E porque esta renovação que Jesus pregava incomodava os doutores da lei, os mestres, os sumos sacerdotes, que ali faziam do templo o que quiserem, estavam até vendendo coisas ali no templo, transformando ele em uma casa de comércio, acharam por bem matar Jesus, acharam por bem tirar a vida de Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para eles. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Porque esses vinhateiros que mataram todos os empregados e também matou o filho do dono da vinha, eles não trabalham para a vinha. A vinha trabalha para eles. Eles não querem dar frutos na vinha, eles querem que a vinha dê frutos para eles. Por isso, a infrutuosidade, não são capazes de gerar fruto, porque esta não é a preocupação deles. Eles querem apenas sugar aquilo que a vinha pode lhe oferecer. E quando Jesus revela isso, faz essa pergunta, e aí a sentença dos sumos sacerdotes: mandará matar de modo severo esses vinhateiros e arrendará a vinha a outros. E aí revela o pecado deles. Ora, meus irmãos e irmãs, eu sou esta vinha, você é esta vinha, nós somos esta vinha, porém, esta vinha que nós somos hoje,
somos convidados a gerar abundantes frutos. Frutos de vida eterna, frutos de paz, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de bondade. É isso que Deus espera colher no coração de cada um de nós. Evidentemente, nos leva a pensar sobre as nossas prioridades, a vencer o nosso egoísmo e dedicar-se pelas coisas de Deus. Porque se nós estamos na vinha do Senhor, é meu dever dedicar pelas coisas de Deus. Porque no tempo oportuno, para colher os bons frutos, pelo nosso trabalho, pelo nosso testemunho, da nossa vida cristã. Celebramos hoje o primeiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. Nossa mãe, mãe de Deus, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta filha predileta do Pai, ela trabalhou na vinha de uma maneira diferenciada. Totalmente obediente à palavra de Deus, colocou-se a serviço da salvação de todos, ao aceitar ser a mãe do Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Maria, no Evangelho, quase não fala. São pouquíssimas as palavras de Maria ali nos Evangelhos. Mas o que ela fala diz tudo para nós. E nós vamos meditar um pouquinho hoje. Porque Maria é a serva fiel que nos leva à obediência a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que ela, a filha predileta do Pai, através desta celebração de hoje, fale ao nosso coração para a gente se converter. Vamos buscar a nossa conversão, reconhecer as nossas faltas, o quanto nós temos falhado dentro da comunidade, o quanto nós poderíamos ainda gerar mais frutos dentro da comunidade, né? E deixar que os dons, que os carismas possam de fato enriquecer a nossa comunidade para que ela dê e gere mais frutos, mais almas, mais filhos para o nosso bom e predileto Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Peçamos a Deus a fidelidade a seu serviço, para que sejamos dignos da sua eleição e do seu amor. Senhor, escutai-nos. Senhor, escutai. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja uma vinha fecunda, cheia de frutos, uma esposa fiel que espera a volta de Cristo, rezemos. Senhor, escutai-nos. Por nossas comunidades cristãs, para que não se deixem levar pelo torpor da indiferença e vivam sua vocação empenhadas
No serviço ativo, rezemos. Senhor, escutai-nos. Pelos pastores da igreja, para que guardem a vinha do Senhor como fiéis servidores de Deus e dos irmãos, rezemos. Senhor, guardai sempre com bondade de Pai a vossa família, para que, livre de toda adversidade, seja com a vossa proteção consagrada no bem e no serviço do vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti.